Fala pessoal, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui e que eu também tinha dúvida é como começar a investir. Então quais são as grandes oportunidades que a gente tem? Muita gente, nossa, a bolsa despencou em 2020, ela já está subindo, já está no melhor, já está no pico de histórico e tudo mais. Beleza, calma lá, vamos devagar, porque nem todo mundo tem o conhecimento para começar a investir com mais dinheiro e nem todo mundo está, digamos, pronto mentalmente para é o momento, eu vou conseguir colocar mais dinheiro agora ou não? Então é isso que eu quero falar um pouco hoje sobre as plataformas de microinvestimento, certo? Vamos partir pro vídeo então. Vamos lá, gente, vamos começar então do começo, por favor, certo? O que são as plataformas de microinvestimento? Primeiramente, elas são como se fosse aquele porquinho, aquele cofrinho que a gente guardava com dinheiro antigamente. Se eu olhar aqui atrás, tem um pequeno que a gente usava para viagem, que todas as moedas que a gente tinha, a gente ia colocando ali. Por que a gente parou? Primeiro, porque a maioria dos gastos que a gente tem, a gente paga no cartão, até para ter um controle melhor do que a gente está, aonde a gente está gastando e com o quê. Bom, vamos lá. Então, o que acontece com essas plataformas de microinvestimento? O foco principal delas é que vocês podem começar a guardar ou investir dinheiro, tá, com pequenas quantidades. Então, algumas delas, como por exemplo o aplicativo O Raiz, tá? Ele faz o quê? Toda vez que vocês compram alguma coisa com cartão de crédito, certo? Ele vai arredondar aquele valor e até $1, certo? Se vocês quiserem saber mais, vai ter um vídeo que eu vou colocar aqui em cima para vocês aprenderem. Então ele é um exemplo onde tu pode investir semanalmente, mensalmente, a cada 2 semanas. Bom, enfim, esse é um ponto. Tem algum outro aplicativo que é chamado Spaceship. Ele tem menos opções de portfólios para investir, ele tem 2, e ao contrário do que o Raiz hoje, ele tem 7 opções, tá? Tu pode investir tanto em startups, quanto nas maiores empresas globais em relação a de tudo que é tipo de tecnologia, minério, enfim, as maiores empresas, tá? Então esse é o ponto. Nessas duas plataformas, vocês podem investir com pouco dinheiro, não tem investimento mínimo. Claro, o pessoal vai colocar ali $1, $5, $10, não interessa, tá? Outra opção é o Commonsec Pocket. Então ele é uma opção de comprar também, investir em bolsa de valores aqui na Austrália, tá? O investimento mínimo é de $50, mas também é de um banco gigante, é o maior banco aqui da Austrália, que é o Commonwealth Bank. Então vocês podem investir lá também em ETFs. Tem um outro vídeo também sobre isso, eu não quero me alongar muito nisso, tá? O grande ponto deles é muito fácil fazer esse investimento. Essa é a grande ideia dessas plataformas, é deixar fácil para que vocês tenham que investir muito menos para iniciar. Tá? Por que isso é importante em todo esse cenário atual de, meu Deus do céu, a gente tem que investir, a bolsa despencou, compra todo mundo agora que está embaixo, a bolsa subiu, espera que ela vai cair de novo. Gente, é uma incerteza e ninguém tem como controlar isso, é fato. Tá? Então é mais importante, na minha opinião, a gente ter mais tempo no mercado do que tentar ficar, o timing dele, tentar ficar adivinhando quando é que vai cair, quando é que vai subir. Enfim, essa é a minha estratégia, é como eu penso. Então eu tô sempre colocando dinheiro mês a mês, semana a semana, o que for, nas diferentes plataformas que eu invisto, para que lá daqui muitos anos, 5, 10, 20, 30 anos, eu vou ter um resultado muito grande. E essas flutuações de mercado vão ser um pouco menos significantes no long term, tá? No longo prazo. Então, outra coisa importante sobre essas plataformas é, além da conveniência, da facilidade, é que muita gente que tem um pouco de medo, tem receio de investir, por exemplo, algumas outras plataformas ou websites ou o que forem, eles exigem, por exemplo, que tenha investimento inicial, seja de $500. Então, nem todo mundo tem $500 sobrando para começar a investir, para ter a sua primeira, digamos assim, a sua primeira experiência com o investimento. Poxa, conta muito. Por exemplo, aqui na Austrália, para quem está estudando, caramba, isso às vezes é 1/3 da parcela, o valor que tem que juntar por mês para pagar a tua escola, por exemplo, ou a taxa de aplicação do visto, o que for. You get my point, tá? Então, se tu tem uma opção de investir com $500, tu não conhece nada e tu quer começar a entender, tu vai começar a investir com $500 ou quanto pode investir com $5, $10. Então eu acho que tem que dar uma pensada e é por isso, porque daí com pouco dinheiro tu vai colocando, pode ser novamente, mensalmente, a
a cada 2 semanas, pode ser mensal, pode colocar uma vez e não colocar mais, a opção é de vocês. Então, são 3 plataformas que eu uso, que eu gosto, que eu conheço e que eu acho interessante a gente começar por elas, para não se jogar enlouquecidamente achando que vamos enriquecer em 2 semanas, porque isso não acontece, tá? Não acontece, não adianta. A não ser que tu ganhe na loteria, vai ser um caso muito, muito excepcional, mas essa é a grande ideia do microinvestimento. Então é o que eu gosto, foi a primeira vez que eu comecei a investir aqui na Austrália, foi por essas plataformas, tá? Tirando a Spaceship, mas nas outras 2 foi uma forma de começar a ganhar conhecimento, entender sobre um pouco mais sobre as empresas aqui da Austrália, entender como é que o mercado funciona, o que ele reage, ao que ele reage. Exemplo, nós estamos do lado da China, a China é o maior parceiro comercial da Austrália. Então tudo que acontece com eles tem um impacto muito grande e rápido aqui na Austrália, geralmente, tá? Só mais uma forma de pensar. Então, para quem está procurando entender um pouco mais do mercado, colocar um pouquinho de dinheiro, bem pouquinho, e ir aprendendo, são opções também que são interessantes de pesquisar, certo? Um dos últimos pontos que eu queria comentar aqui também é sobre as taxas, certo? Sou um maníaco das taxas, né? A galera sabe já que eu fico falando de taxas. Então, por exemplo, o Commonwealth Pocket, ele vai cobrar $2, tá? Para transações de compra e venda, então vamos falar de compra, certo? $2 para compras até $1.000, certo? De ações. Então o que tu vai fazer? Tu dilui esse valor de $1.000, tá? Que tu tá comprando e tu tem que adicionar esses $2, que é a taxa que tu tá sendo cobrado. Então, quanto que essa taxa de $2 representa se tu comprar $1.000 em ações? Qual é a porcentagem, certo? Agora, qual é a porcentagem que esses mesmos $2 vão significar, vão ter a relação deles se tu investir a cada vez $50? Então, a porcentagem desse valor da taxa, ela vai ser maior. Outro exemplo, no próprio Raiz, a taxa é de $2,50 por mês. Então, se eu coloco lá $1.000 por mês no Raiz em aportes, ele vai ter um valor X, vai ser uma porcentagem aqui, certo? Então eu estou investindo 1.000 e o meu valor de $2,50 é esse. Agora, se eu colocar a mesma coisa, se eu colocar $60 por mês, quanto que isso vai significar no meu total? Qual é a porcentagem que essa taxa vai representar? Então só estou dizendo isso para a gente pensar que não se iludir que são só 1.000 maravilhas nessa questão de microinvestimento. Mas de novo, se vocês quiserem, tem os vídeos, segue a playlist de microinvestimentos que vocês vão aprender mais sobre isso, certo? Por hoje é isso que eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre microinvestimentos. Dê uma pesquisada, dê uma olhada nos outros vídeos. Eu acho que principalmente para quem está começando é uma boa forma de entender um pouquinho como o mercado funciona, ter um gostinho e aí quem sabe partir para passos maiores e começar a investir mais em outras plataformas ou não, se estiver satisfeito com esse resultado, por que não continuar lá, certo? A decisão é de vocês, estudem, se interem, aprendam sobre isso, porque isso vai valer a pena muito, muito, muito no futuro e vai pagar os dividendos de vocês, tá bem? Mais uma vez, obrigado, até o próximo vídeo e por hoje é só. Valeu!